Boa noite, graça e paz. E prazer poder finalmente conhecer essa igreja de Jesus. Nós estamos nessa caminhada já há alguns anos, juntando o conhecimento secular dos avanços científicos nessa área com o conhecimento da palavra de Deus para levar esperança aos corações, para orientar pessoas, para mostrar que existe esperança. Em Cristo existe esperança. Eu quero dizer que é uma iniciativa muito importante da igreja pensar nesse mês sobre prevenção ao suicídio, porque é uma crise muito grande, principalmente no nosso país. Nós temos percebido, nós que acompanhamos esses estudos, que de uns anos para cá houve um deslocamento de faixa etária que é mais suscetível ao suicídio, e agora os números estão muito altos para as crianças e adolescentes. E isso é muito triste, muito preocupante, porque geralmente essa faixa etária não tem ainda toda a complexidade psíquica formada, e por causa disso nós também ficamos alertas com relação a isso. Recentemente nós estávamos na casa de um pastor amigo nosso, numa cidade aqui perto, uma cidade turística, e ele nos disse que estava procurando uma casa e encontrou uma casa que estava sendo oferecida pela metade do preço. E ele quis saber por quê, e eles disseram assim: é porque nesta casa 2 pessoas morreram. Até aí tudo bem, mas ele quis saber mais sobre a história, e a pessoa disse: mas a história é pior, os corpos só foram encontrados 2 anos depois. Mas por quê? Porque foi uma morte planejada. Uma das pessoas que morava na casa com crises de esquizofrenia, há muito tempo lutando com essa enfermidade, certa vez resolveu dar cabo da sua vida e da vida do filho, jovem. Então ele deu um remédio para o jovem dormir, e em seguida deu veneno para esse jovem, e depois também tomou veneno, e os 2 morreram. Mas antes ele teve o cuidado de espalhar bilhetes pela casa e de fazer uma vedação completa no quarto, por isso só foram encontrados 2 anos depois. E ouvindo essa história, esse pastor, com muita tristeza, completou e disse: casos como esse são muito comuns nesta cidade, de maneira que as pessoas não se impressionam mais com histórias desse tipo. Nós não podemos normalizar aquilo que é absurdo. Existe uma diferença muito grande entre aquilo que é comum e aquilo que é normal. Pode ser comum que isso aconteça naquela cidade, mas jamais será normal. Porque o normal é aquilo que está na norma, na regra, aquilo que deve efetivamente continuar acontecendo. O tema do suicídio tem chamado a atenção de toda a sociedade, e por isso um esforço como esse de pensar ações afirmativas e apresentar o resultado da palavra de Deus com relação a isso é muito importante, e a igreja precisa ser protagonista nessas ações. Nós sabemos que existem esforços de ONGs, que existem esforços da organização da sociedade civil, de governos, mas a igreja precisa chamar para si a responsabilidade de falar sobre vida. Porque nós servimos o Deus que é o Criador da vida. Não somente isso, mas o sustentador da vida. E hoje eu quero propor uma reflexão a respeito das apresentações ou das incidências sociopsicoteológicas, porque esse tema tem implicações sociais, tem implicações psíquicas, mas tem implicações teológicas também. O termo suicídio tem o seu significado lá no latim, sui, que significa de si mesmo,
e caedes, que é ação de matar, ou seja, ação de matar a si mesmo. Esse termo foi utilizado pela primeira vez pelo botânico francês René Desfontaines para designar a morte intencional auto-infligida, isto é, quando a pessoa, por desejo de escapar de uma situação de sofrimento intenso, decide tirar a sua própria vida e matar-se a si mesmo. Nós costumamos dizer na psicanálise que quem atenta contra a própria vida não quer matar-se, não quer tirar a vida, ele quer matar uma dor insuportável que se acha alojada dentro de si. Não são pessoas que desprezam a vida, não são pessoas que fazem pouco caso da vida, mas são pessoas que estão sofrendo tanto, que chegam a um certo limite, que eles imaginam na sua mente conturbada, que tirar a vida vai eliminar o sofrimento e a dor. Nós temos também uma definição do sociólogo francês Émile Durkheim, que ele diz que o suicídio chama-se suicídio todo caso de morte que resulte, direta ou indiretamente, de um ato positivo ou negativo praticado pela própria vítima, sabedora de que devia produzir este resultado. Este final é que é importante, sabedora de que devia produzir esse resultado. Agora, para as nossas considerações iniciais, nós podemos falar a respeito da morte em geral. A Bíblia fala de vida, a Bíblia fala de morte, a Bíblia fala sobre suicídio também. Quando nós pensamos teologicamente a respeito do que a palavra de Deus fala sobre isso, quando falamos a respeito da morte, seja ela um ato ativo ou passivo, ou seja, quando infringido por alguém ou quando sofrido por alguém, ela sempre vai ter a sua origem no uso inadequado do princípio de liberdade que foi dado ao homem no ato da criação. Homem e mulher foram criados livres para tomarem decisões. Mas quando tomam decisões utilizando esta liberdade de forma inadequada, isto gera então morte. Todo ser humano nasce livre para fazer escolhas, mas também é obrigado a sofrer as consequências de cada uma das suas escolhas. A palavra de Deus, para o primeiro ser que atentou contra a vida de alguém, é a seguinte: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Palavras do Senhor para Caim, Gênesis capítulo 4, verso 7. O que é interessante nesse texto é que essas palavras foram dirigidas a Caim antes mesmo de ele atentar contra a vida do seu irmão. Ou seja, já havia essa palavra preventiva. Deus já visitava o coração daquele homem e podia enxergar naquele coração a sombra devastadora da ira, da inveja, de maneira que ele já estava planejando tirar a vida do seu irmão. Mas mesmo com essas palavras, ele que estava então envenenado pela violência, atentou contra a vida do seu irmão. Quando se atenta contra uma vida, inevitavelmente se está afrontando o princípio universal da criação de Deus, lá em Gênesis capítulo 9, verso 7. Crescei-vos e multiplicai-vos, ou seja, toda a ordem divina no ato da criação era direcionada para a vida, para o crescimento, para o desenvolvimento, seja de plantas, seja de animais, seja de seres vivos. A dinâmica da vida seria aquela que daria o tom a partir da ordem criadora de Deus. Em João capítulo 10, verso 7, nós lemos:
Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A proposta de Cristo, já então fechando o plano da redenção traçado por Deus, desde Gênesis capítulo 3, verso 15, quando o intruso do pecado caiu sobre a humanidade, é de resgatar em cada ser humano o valor da vida, o olhar para aquilo que vive, e não somente uma vida sem significado, uma vida vegetativa, uma vida que espera que os outros façam algo por si, mas uma vida plena, uma vida em abundância. Por isso, o texto grego nesse versículo aqui, não usa a palavra bios para vida. Sabemos que existe essa palavra bio para vida, que se refere à vida biológica. A vida bios pode estar no homem, mas também pode estar numa planta, pode estar num animal, porque todos eles têm vida. Mas aqui o Senhor está falando não somente desse tipo de vida, mas vida zoe. É uma outra palavra que significa muito mais do que viver, existir, vegetar, mas é uma vida com significado, uma vida com abundância, uma vida que entende que toda a força criadora de Deus é para a vida. E agora a força resgatadora de Jesus Cristo, do homem caído pelo pecado, é também para a vida. E não somente vida eterna lá, mas vida abundante aqui, já nessa terra, debaixo da bênção do Todo-Poderoso. Aquele que atenta contra a própria vida, em um ato consciente, está diretamente afrontando o princípio da vida essencial no ato da criação. Ora, se a criação de Deus, o poder de Deus, emanado para que todas as coisas viessem a existir, vai na direção de vida, de crescimento, de desenvolvimento, todo ato de morte vai no sentido contrário. Aliás, teologicamente, o elemento causador de transtorno da ordem natural das coisas e que conduziu toda a criação ao movimento de autodestruição foi o pecado. Porque esse não era o propósito de Deus na criação. Quando o pecado entra no mundo por desobediência do primeiro casal, então a morte passa a ter a sua influência negativa. Portanto, o pecado pode ser apontado como o contestador da vida. Foi por causa do pecado que a sentença de morte foi introduzida na terra. Mas é interessante notar que na tentação, a estratégia de Satanás, a que ele usou para convencer o primeiro casal a desobedecer e a pecar, era uma estratégia que prometia vida. Porque é assim que Satanás trabalha. Ele promete uma coisa que ele não pode dar. Ele é mentiroso desde o princípio, é o pai da mentira. Ele prometeu vida se eles desobedecessem uma ordem clara de Deus, mas isso resultou em morte, morte eterna, morte da alma, morte física. O que foi que Satanás disse? É certo que vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia que vocês tomarem desse fruto, vocês serão como Ele, terão plena consciência de todas as coisas e jamais morrerão. O impulso ou a pulsão aqui era de vida e não de morte. Aliás, o elemento morte nem existia ainda antes de essa tentação ser levada a cabo. As consequências para a tentação, as consequências para o pecado, essas sim foram de morte. Isto prova que em estado natural e neutro, a força motivadora de toda a criação, inclusive dos seres humanos, será sempre pela vida, porque a morte é uma anomalia, a morte é uma intrusa. Por isso, quando Paulo celebra no Espírito a vitória de Cristo sobre a morte, ele desafia e diz: ó morte, onde está a tua vitória? Cristo venceu sobre todas as coisas.
a ordem da criação, a palavra de Deus para o mundo, para os seres humanos, sempre foi e continua sendo pela vida. Embora o pecado mostre a morte, a face horrenda da morte, embora muitas pessoas, por convicção própria, irão caminhando para a morte, mas em Cristo nós temos vida, vida em abundância e vida eterna. Ele veio para consertar o que o pecado danificou. O ser humano busca por todos os meios assegurar a própria sobrevivência. E isto é também resultado da criação perfeita de Deus. Quando nós olhamos para a humanidade, para os seres humanos, nós devemos esperar desta humanidade que eles a todo tempo lutem pela sobrevivência. A nossa sobrevivência começa particularmente para nós, ou seja, a luta pela vida começa no momento em que estamos sendo gerados no ventre da nossa mãe. Lutamos contra muitas coisas, lutamos contra a infertilidade, lutamos contra infecções, lutamos contra doenças, lutamos contra uma série de coisas, mas essa luta gera uma vida no ventre de uma mãe. E a partir daquele momento essa luta continua e ela vai durar todos os dias da nossa vida nessa terra. Portanto, toda a nossa pulsão, toda a energia que nos move é para a sobrevivência. E quando nós olhamos algumas expressões que estão na sociedade, nós percebemos então essa luta pela sobrevivência. Nós sempre estamos pela vida. Por exemplo, a nutrição. Sobrevivência do indivíduo em dimensão biológica e realidade pessoal. Quem aqui já comeu hoje? A não ser por alguns momentos, por um tempo, onde nós nos propomos jejuar e orar na presença do Senhor, nós nos alimentamos. Nós buscamos nutrir o nosso corpo. E isto é um gesto até inconsciente de luta pela sobrevivência. Porque aquele que não se alimenta, morre. Nós temos a procriação, sobrevivência do indivíduo através da sociedade, perpetuando em seus descendentes. As pessoas se juntam, se casam, geram filhos, os filhos também se casam, geram netos, e assim, sucessivamente, as gerações vão se multiplicando. Então, a procriação também é um gesto positivo em direção à vida. Quanta alegria traz a uma família um bebê que chega. Quanta alegria traz para uma família uma nova criança. Tira até dos rostos mais sisudos um sorriso. Até das pessoas mais frias um abraço. Até aquele mais ranzinza se ajoelha para afagar uma criança. Isto é a pulsão da vida dentro de cada um de nós, como se fosse uma bomba gerando vida, gerando vida. O outro aspecto é a memória histórica, é a sobrevivência do passado enquanto parte integrante da vida humana. A memória histórica é tudo que está relacionado às coisas que vão acontecendo e que as pessoas contam e recontam essas histórias para se lembrarem dos feitos da humanidade. Você vai a um museu, você vê os grandes feitos da humanidade. Você senta com a tua família e conversa com os mais idosos, você ouve as histórias dos grandes feitos daquela família. Você vai e assiste uma aula de história, você vê que essa memória histórica é algo surpreendente, que passa de geração para geração, todos os povos, em todos os países, isso é um ponto em comum em toda a humanidade, a memória histórica. Por quê? Porque um povo sem memória histórica morre. Aliás, isso é até bíblico. O que é que o Senhor disse para Israel? As palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e dela falarás assentado em tua casa.
andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Essa tradição oral dos grandes feitos de Deus foram se perpetuando nas gerações do povo de Israel, e isso também é um caminho em direção à vida. A criação natural é a sobrevivência através das formas da criação artística. Quando nós olhamos para algumas obras de arte, nós percebemos que aquilo é uma celebração à vida. Uma celebração a pessoas que trazem dentro de si aquele talento natural de reproduzir o belo. E isso é também um movimento importante em direção à vida. E também a não aceitação da desigualdade na experiência histórica, sobretudo frente a situações de injustiça. Mesmo os povos mais primitivos, mesmo as organizações sociais menos estabelecidas, todos esses povos têm esse senso de justiça coletiva que clama pela solução da vida frente à injustiça. Nenhum ser humano normal pode conviver com a injustiça e lidar muito bem com isso. Mesmo o ser humano mais embrutecido, ele traz dentro de si o senso daquilo que é certo e daquilo que é errado. A palavra de Deus diz: quando aqueles que não têm lei agem de conformidade com a lei, mesmo não tendo lei, mostram a norma da lei gravada nos seus corações, quer acusando, quer defendendo-os. Ou seja, nenhuma organização social, por mínima que seja, por mais simples, não tem esse senso de justiça, de lutar pelo desfavorecido, de atender o órfão e a viúva, de lutar contra as injustiças de todo tipo. E isso é também uma prova poderosa de Deus, de que a vida pulsa nos nossos corações, ela pulsa na nossa mente, quando nós queremos que as pessoas que estão ao nosso redor sejam também alvos da justiça, que sejam iguais a nós, que tenham direitos assegurados, que possam se alimentar, que possam se agasalhar, que possam ter uma casa decente, que possam vir aos cultos, adorar ao Senhor. Isso também é a marca da vida de Deus gravada no nosso coração, como se fosse uma impressão digital, um código de DNA que o Senhor colocou dentro de cada um de nós. Percebam que todo movimento individual ou coletivo é pela vida. A morte é uma anomalia. Nós temos alguns exemplos bíblicos de suicídio. O primeiro deles está em 1 Samuel capítulo 31, versos 4 e 5. Aqui nós temos um episódio interessante que é um suicídio duplo de Saul e do seu escudeiro. Pelo que disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Mas o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu. Aqui nós temos um duplo suicídio e a causa é a honra. Eles estavam perdendo a batalha, mas eles não queriam ser objeto de escárnio do inimigo. Não queriam ser capturados pelo inimigo e serem exibidos como despojos de guerra. Preferiram morrer a passar por essa situação vexatória. Então aqui a causa desse suicídio foi honra. Não vamos entrar no mérito se honra é um fundamento suficiente para justificar suicídio de quem quer que seja. Isto é uma questão cultural, ou pelo menos era no Japão. Por honra, as pessoas se suicidam. Quando, na Segunda Guerra Mundial, os aviadores japoneses ficaram sabendo que não tinha mais jeito,
que o Japão tinha perdido, juntamente com os seus aliados, que eles iam assinar um termo de rendição, começaram então a se apresentar para serem pilotos de avião suicidas, chamados kamikazes. E eles se despediam da família, entravam naquele avião e jogavam os aviões contra o inimigo e morriam, e morriam, e morriam. O outro exemplo que nós temos é de Aitofel, quando o seu conselho foi rejeitado, lá em 2 Samuel 17, verso 23. Vendo, pois, Aitofel que não se havia seguido o seu conselho, albardou o jumento, e partindo foi para casa, para a sua cidade, e tendo posto em ordem a sua casa, se enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. Aqui a causa do suicídio foi descrédito. Ele era considerado alguém muito inteligente, alguém para qual as pessoas buscavam o conselho, alguém que era muito influente nas decisões difíceis que havia de ser tomada, mas no momento da sua vida, o seu conselho foi rejeitado. E ele não conseguiu lidar com essa frustração, com o descrédito. Então ele vai para a sua casa, coloca tudo em ordem e se enforca. Também não está em questão se descrédito é base suficiente para sustentar a motivação de alguém tirar a própria vida. Temos também o caso de um homem chamado Zinri. 1 de Reis, capítulo 16, verso 18, quando sentiu-se coagido pelos seus inimigos. Diz a palavra de Deus: vendo Zinri que a cidade era tomada, entrou no castelo da casa do rei e queimou-a sobre si e morreu. A causa desse suicídio foi medo. Quando ele percebeu que estava cercado pelos inimigos, ele fez mais ou menos como o escorpião. Se você cercar o escorpião com fogo e ele não tiver como fugir, ele mesmo injeta o seu próprio veneno e se mata. E este homem então foi e se suicidou. Agora, existem outros exemplos, como o de Sansão e outros, mas, mudando um pouco o assunto da questão teológica, vamos pensar em algumas coisas práticas, que nós precisamos pensar quando falamos sobre esse assunto. Sobre o suicídio é preciso considerar ainda a racionalidade, a liberdade e a intenção. Essas três características são importantes porque existem casos em que o suicida não dispõe, pelo menos no momento do ato da morte, de pleno controle de suas condições psíquicas. No caso que eu contei no início, a pessoa que matou o filho e depois se matou, ela tinha um caso grave de esquizofrenia. E esquizofrenia é uma doença que tira a mente da pessoa da realidade, e ela passa a viver no mundo da fantasia. Ela não sabe mais o que é verdade, o que é da sua mente, ela tem problemas com reconhecer as pessoas, de tornar-se agressivo. Então muitas pessoas que chegam ao fundo do poço nessa doença, muitas vezes é atormentada por tantos pensamentos estranhos, que tira a própria vida. E se essa pessoa, no momento em que morre, não estiver de posse de suas faculdades mentais, ela não pode ser cobrada como uma mente saudável. Existem psiquismos que limitam ou até interferem na racionalidade. Existem psiquismos que anulam a liberdade de escolha. Existem psiquismos que confundem a intenção. E aqui eu estou falando de doenças e transtornos mentais graves. Sabemos que mesmo esses, o Senhor Jesus Cristo, em todo o seu poder e sua glória, pode curar. Para os homens, para a ciência, para os remédios, para a farmacologia, não existe cura.
para esses tipos de transtornos mentais. Por quê? Porque a ciência só vai até um certo ponto. Mas nós que somos o povo de Deus, nós cremos em milagre. Os milagres continuam acontecendo, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O que nós estamos pontuando aqui é que essas considerações nos induzem a um raciocínio lógico de que nós não podemos condenar ao inferno sem antes conhecermos as condições psicológicas no instante fatal daquele que tira a sua própria vida. Ninguém tem condições de apontar para um suicida e dizer: esse já está no inferno. Nós não temos conhecimento suficiente para afirmar isso. Porque duas coisas podem acontecer. Primeiro, que essa pessoa está num transtorno mental, num grau tão profundo, que ele sequer sabia o que estava fazendo. E a outra coisa, dependendo do tipo de morte que essa pessoa escolher, pode haver tempo suficiente para arrependimento, confissão de pecado, e o Senhor recebe, abraça, mesmo não o fazendo voltar à vida. Essas são considerações importantes, porque há muito tempo nós ouvimos nas igrejas de que os suicidas, todos eles já estavam no inferno. Mas não é tão simples assim. Precisamos pensar seriamente sobre essas coisas. Existem alguns aspectos que muitas vezes também não são considerados a respeito da abrangência do ato suicida. O primeiro é o aspecto moral. Porque o suicídio, moralmente falando, é contrário àquilo que está antropologicamente estabelecido. O que é? O suicídio, como eu já disse, ele vai na contramão daquilo que é o propósito do ser humano, da sociedade e das famílias, que é vida. Famílias que se formam, herdeiros que vêm, é o clã que cresce, é vida. E tem ainda a questão social, porque o suicídio implica numa comoção e tem também um impacto negativo e dano quando existe a banalização da morte. Eu disse no início que a faixa etária para o suicídio se deslocou dos adultos para crianças e adolescentes, e isso tem uma razão que eu entendo que todos vocês já sabem, ou pelo menos desconfiam, é o surgimento das redes sociais. As redes sociais foram criadas para gerar ansiedade. As redes sociais foram criadas para gerar insatisfação. Elas foram criadas para gerar baixa autoestima, compulsão. Elas foram geradas para tirar a mente das pessoas do real e colocá-las sobre servidão do imaginário. E todo esse tipo de sentimento, crianças e adolescentes não sabem lidar com isso ainda. Porque lhes é apresentado um mundo que eles gostariam de ter, mas que é virtual, não é real. E essa ansiedade vai aumentando, essa ansiedade pode gerar depressão, e a depressão pode gerar vontade de morrer. Queria falar um pouco também a respeito de alguns desdobramentos que o suicídio impõe à sociedade. O primeiro é relacional, porque ele impõe desestabilização da família e do círculo de amigos. Eu tive uma missão muito dura certa vez, que foi visitar a casa de um casal de idosos para, junto com algumas pessoas, comunicar que o filho havia se enforcado naquela tarde. Não é uma coisa que você gostaria de fazer. Ninguém deveria passar por uma situação dessas.
nem de ser o portador da notícia, nem ser aquele que recebe a notícia. É algo muito estranho. Você não sabe como agir, como reagir, como comunicar, não tem um jeito fácil de dar uma notícia dessa. Então, essa desestabilização relacional acontece porque famílias que tiveram casos de suicídio ficaram abaladas e algumas delas irrecuperáveis. Muitas vezes os pais se divorciam, os filhos vão morar para longe, nunca mais se encontram. Existe também a questão natural, porque contraria o princípio do valor intrínseco da vida. Nós lutamos pela vida desde a concepção, como eu já disse. Nós somos administradores e não proprietários da nossa vida. Essa vida que eu tenho, que você tem, que Deus te deu, não é sua propriedade. Você é apenas administrador dessa vida. E deve seguir o manual que é a palavra de Deus para apresentá-la a Deus da melhor forma possível, como diz a palavra de Deus. Em todo o corpo, alma e espírito irrepreensíveis diante do Senhor. Esse é o nosso legado, esse é o nosso talento. O que estamos fazendo com a nossa vida? O suicídio ainda tem a questão que é o fato de ele ser fatal. Por se tratar de ato naturalmente irreversível, a não ser que Deus ressuscite, mas humanamente a morte é irreversível, não deixa espaço para outras possibilidades, reflexões, caminhos com fins de mudanças e planos. Algumas pessoas interrompem a vida sem ter tentado tudo o que está disponível para repensar esse ato. Algumas pessoas têm preconceito com relação às terapias, aos psicólogos, aos psiquiatras, aos psicanalistas. Mas existe também a questão espiritual, porque o suicídio afronta contra a ordem da criação e a soberania de Deus como doador e sustentador da vida. Já que ele é o doador e o sustentador, ele também é o dono. Nós não temos poder e autoridade sobre algo que não é nosso. Por isso o tema do suicídio pode andar junto com outros temas importantes. Por exemplo, que a igreja de Jesus Cristo, os crentes em Cristo, têm que ser radicalmente contra o aborto e contra a pena de morte. Porque a vida pertence a Deus e somente Ele pode dar a palavra final a respeito dessas coisas. Muitas igrejas estão com medo desses temas. Abdicam, fogem, tiram da agenda. Mas se a igreja de Jesus Cristo, que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, que tem a vida eterna, plena e abundante, não falar a respeito da vida e contra a morte, quem é que vai falar? Essa responsabilidade foi dada a nós, a igreja de Jesus Cristo, de proclamar vida eterna e abundante para os quatro cantos do mundo. Por isso nossas manifestações a respeito desses tipos de mortes não podem ser tímidas. Nós temos que ser protagonistas, porque nós temos a verdade a respeito da vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ainda com relação ao suicídio, nós temos pelo menos dois tipos de suicídio, um chamado de direto e outro chamado de indireto. O suicídio direto é aquele que nós comumente entendemos. A pessoa tem a intenção de se matar e ela faz isso. Mas o suicídio indireto, as pessoas pensam um pouco sobre isso. Ele se divide em duas categorias. Um é chamado de martírio, que é quando a pessoa se oferece para morrer por uma causa maior. Foi assim com Sansão,
Foi assim com Estevão. Sansão sabia que ele ia morrer naquele dia. Estevão sabia que iria morrer naquele dia, a não ser que o Senhor intervisse. Porque ser apedrejado era a morte certa. Não era um castigo, era uma pena de morte o apedrejamento. E esses dois, então, ofereceram naquele momento a morte que era certa, por uma causa maior. Com o suicídio de Sansão, milhares de filisteus morreram. Mas os que ficaram vivos puderam olhar e compreender que somente Jeová era o Deus verdadeiro, o doador da vida e o que pode sustentar todas as coisas. Com a morte de Estevão, nós sabemos, o relato é muito bonito. Ele, sendo apedrejado, eleva os olhos aos céus e vê o trono de Deus. Ele vê para onde ele vai. Então, nesse momento, essa vida não tinha mais sentido para ele. Ele já sabia que estava sendo recebido nas casas celestiais. E a sua morte resulta mais para frente na conversão do apóstolo Paulo. Como Paulo se lamentou depois da sua conversão por ter ajudado a assassinar Estevão. Mas esse era uma morte indireta, é o martírio. Mas tem outro, que é o amor levado às últimas consequências. Colocar a vida em risco por amor ao outro é também uma forma de suicídio indireto. Quantas histórias você conhece de pais que se lançaram na frente dos filhos e levaram um tiro no lugar do filho? Quantas histórias você conhece de pessoas que se jogaram na frente de um carro para, de alguma forma, tirar a sua criança, o seu filho, para que esse não morresse, tendo o pai ou a mãe morrido nesse episódio? Quantas vezes em perseguições religiosas, em epidemias, em guerras, pessoas deram a sua vida por uma causa maior. Missionários, pregadores da palavra, cristãos perseguidos em toda a história, dão a sua vida por uma causa maior. Em Romanos capítulo 8, 36 a 39, Paulo diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Quando Paulo se despede dos presbíteros da Ásia, no capítulo 20 de Atos, ele diz que precisava ir para Jerusalém e de lá para Roma, e aquela seria a sua última viagem, porque o Espírito Santo havia revelado que ele haveria de morrer, que sofreria perseguições. E todos os presbíteros, os irmãos da igreja, os seus amigos influentes, tentaram convencê-lo a não fazer essa viagem, porque era uma viagem para a morte. Mas por uma causa maior, pelo Evangelho, Paulo simplesmente foi. Ele mesmo diz em uma de suas cartas: estou sendo oferecido como libação. Estou sendo oferecido como sacrifício. E ele vai para Roma sabendo que iria morrer ali. E ele continua: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores
por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é a convicção daquele que conhece como funciona a pulsão de vida. Nós temos ainda 2 exemplos bíblicos que são clássicos, que falam a respeito de suicídio, ou pelo menos de um deles, que é Pedro e Judas. A polarização, arrependimento versus remorso. 2 discípulos com a mesma história e ensinamentos, com as mesmas oportunidades e convivências, 3 anos ao lado do Mestre Jesus. Ambos incorreram no mesmo erro, traíram a Jesus, tanto Judas quanto Pedro. Um escolhe o arrependimento e a restauração, o outro opta pelo remorso e se suicida. Esse é um exemplo muito importante, porque a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios capítulo 7, verso 10, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Eu chamaria essa tristeza segundo o mundo que opera a morte, hoje, de depressão. Quantas pessoas enfrentam quadros de depressão profundos e chega num certo estágio em que o único pensamento que passa pela mente dessa pessoa é tirar a vida. Talvez não porque odeia a vida, mas porque não aguenta mais a dor de existir. E aqui, esses 2 homens de Deus se encontram então numa situação em que os 2 tiveram a mesma convivência, os mesmos ensinamentos, as mesmas oportunidades, presenciaram os mesmos milagres, e ambos traíram o Mestre, Pedro negando e Judas o entregando. Mas a diferença essencial é a decisão que cada um desses homens teve. Pedro também ficou muito triste. Pedro pensou que a sua vida tinha acabado. Pedro achou que não havia mais salvação para ele. E a palavra de Deus diz que ele chorou amargamente. Mas para aquele que chora amargamente, que se arrepende dos seus pecados e que busca reconciliação, há em Deus, em Jesus Cristo, pelas mãos que foram cravadas na cruz do Calvário, vida. O Senhor Jesus tem a resposta para qualquer nível de problema. Eu ouvi recentemente que a pessoa que tem esperança, segundo uma ciência que se chama neurociência, a pessoa que tem esperança, ela ativa certas regiões do cérebro que fazem com que ela vença problemas e ative no seu corpo defesas contra doenças. E eu fiquei pensando, se a esperança faz isso, que dirá a fé, que é muito mais que esperança, que é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. A fé que o Senhor nos deu vai nos levar na direção da vida que só o Senhor Jesus pode dar. Temos ainda um outro texto clássico, Atos capítulo 16, do 27 ao 28, quando Paulo evita o suicídio de um carcereiro. Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Conversando com o meu irmão, esses dias ele disse assim:
Paulo podia simplesmente aproveitar o terremoto que aconteceu ali, que não havia luz, que tudo tinha ido ao chão, e fugir sem sequer ser notado. Afinal de contas, este é um instinto de sobrevivência. Ele tinha sido preso, açoitado juntamente com Silas, estava aguardando, sei lá, talvez uma sentença de morte, e veio então um terremoto e abre as portas das prisões. Se ele fosse um egoísta, ele podia entender: Deus está agindo em meu favor, ele abriu as portas, Silas, vamos fugir daqui. E talvez ele tenha até começado a fazer isso, mas durante esse trajeto ele vê alguém que está prestes a se suicidar. E ele então para com o seu plano, impede aquele suicídio, mostra para aquele homem que nenhum preso tinha fugido. E o desenrolar da história nós conhecemos. Eles são convidados para ir na casa deste comandante. Ele providencia que tratem dos ferimentos de Paulo e de Silas. Ali eles pregam a palavra de Deus e este homem então se converte. Vale muito uma vida diante de Deus. Vale muito uma vida, vale mais do que aquilo que nós achamos que são as nossas prioridades. Vale tanto a vida, que Deus deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Eu queria, para encerrar, apontar alguns caminhos práticos que nós, como comunidade de fé, como igreja, podemos pensar com relação ao tema do suicídio. Do ponto de vista das nossas ministrações, nós devemos priorizar na nossa fala, no nosso discurso, primeiro, a ressignificação da fé como ferramenta de equilíbrio emocional e espiritual. Às vezes nós anunciamos uma fé que dá a impressão que opera só no sobrenatural e nada no natural. Não é isso. O que Deus deseja de cada um de nós é que sejamos atingidos poderosamente pelo seu poder em todas as dimensões da nossa existência, corpo, alma e espírito. Ainda, o enfrentamento do desespero e a aceitação consciente do absurdo. O que isso quer dizer? Não existe conto de fadas. O mundo real é o mundo do desespero e do absurdo. Basta você ligar 15 minutos nos noticiários. O mundo jaz no maligno. O mundo odeia os crentes. O mundo decidiu seguir mais as trevas do que a luz. E tão logo você entender, e não somente entender e perceber e aceitar que é assim, melhor será para você se adequar. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições. O fato de você se converter não significa que você vai ser abduzido para uma esfera espiritual, onde tudo é bênção, glória, louvor. Não é isso. Você continua a viver nesse mundo que odeia ao Senhor Jesus, que odeia a igreja, que odeia a sua palavra, um mundo de violência, de perseguição. E quanto antes você perceber isso, melhor vai ser para você, para a tua saúde mental. Uma rejeição ao complexo de onipotência por parte de líderes e conselheiros que os permita conhecer suas limitações e buscar ajuda profissional. Muitos líderes, pastores de igreja, aliás, o suicídio entre pastores cresceu assustadoramente, principalmente durante a pandemia. Porque muitos viram as suas igrejas se esvaziarem.
e desse esvaziamento, em média, 40% nunca mais voltou. Alguns modelos de gestão eclesiástica onde existe a pressão pelo resultado, gerou doenças físicas, mentais, depressão, síndrome de burnout, por causa desse complexo de onipotência. O pastor e os líderes são seres humanos, eles têm limitações como qualquer outro ser humano, eles têm limitações físicas da sua saúde, têm limitações financeiras, muitos têm limitações intelectuais, outros têm outros tipos de limitações, porque são seres humanos como todos nós. Não existe um pastor, um líder que seja um gênio, que seja um doutor em todas as ciências, que tenha uma saúde como tinha Adão antes da queda. Isso não existe. Por isso a igreja precisa preservar a saúde física, emocional e espiritual dos seus líderes e dos seus pastores. E esses, quando perceberem a necessidade, precisam buscar ajuda profissional. Se você ler lá no nosso jornal Luz nas Trevas, tem uma página lá só de pastores e profissionais que são da nossa convenção. E lá tem pelo menos 3 psicólogos e um psiquiatra. Isso é muito bom. As pessoas precisam quebrar este paradigma. E sempre que for necessário, consultar. Uma outra coisa, uma rejeição à espiritualização de todos os aspectos do sofrimento, eliminando rótulos, preconceitos e julgamentos. Tem gente que não quer nem ouvir falar em psicólogo. Eu não estou louco? E quem disse que psicólogo é para louco? Todas as pessoas, em algum momento da vida, vão precisar buscar um equilíbrio emocional para poderem lidar com as suas questões. Tiago capítulo 1, verso 19, sejamos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. Toda pessoa que chega a você com um discurso ácido, com ofensas muitas vezes, com um coração duro, existe uma história por trás daquilo. As pessoas não agem assim porque querem, e nós precisamos como igreja acolher essas pessoas. A administração da teologia da graça e a vivência prática do amor. O Senhor disse que a igreja seria conhecida pelo mundo por causa do amor. Quando o mundo ver o amor ágape sendo vivenciado e pregado no meio da igreja, o mundo vai conhecer o Senhor Jesus também. E isso também cura doenças. O cultivo de uma espiritualidade saudável, que prioriza a comunhão em detrimento da solidão. Ovelha não existe para andar solitária. A maior mentira que Satanás criou e anda espalhando é que você não precisa de uma comunidade, de uma igreja, que você pode ser crente sozinho na tua casa. Mentira de Satanás. Não existe desigrejado, o que existe é desviado. E essas ovelhas precisam ser encontradas, trazidas para o aprisco, porque é para isso que a igreja existe. A solidão é o vetor principal para que essas pessoas fiquem doentes emocionalmente. O modelo do acolhimento deixado por Jesus. Após atender um homem perturbado nas dimensões físicas, emocionais e espirituais em Gadara, lembram-se? Um homem que tinha perturbações de mente, que tinha possessões demoníacas, que andava gritando noite e dia no meio dos sepulcros, que tinha uma força descomunal, que quebrava cadeias de bronzes. Quando teve um encontro com Jesus, os homens daquela cidade saíram, pois, para ver o que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, a cujos pés acharam sentado, vestido e em perfeito juízo,
o homem que havia saído dos demônios e se atemorizaram. Lucas capítulo 8, verso 35. Se Jesus tem poder para reconstruir toda uma vida como daquele homem gadareno, Ele pode reconstruir qualquer um que se achegar aos seus pés. Nós somos os arautos da vida, somos os proclamadores da vida, recebemos a vida de Deus em nós, pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Por isso nós temos autoridade, a igreja é a maior autoridade na face da terra para falar sobre vida. Maior do que as universidades, mais do que os cientistas, muito mais do que os sociólogos, mais do que as ONGs, porque nós temos a palavra de Deus, a revelação do Senhor, que é vida desde o haja luz, e será vida eternamente, quando vier buscar a sua igreja. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que possamos ter uma compreensão maior a respeito do que é o suicídio, do que leva as pessoas a cometerem esse ato, de como nós podemos ajudar pessoas que estão com problemas emocionais. Que nós possamos ser os portadores da vida, da mensagem do Evangelho, para falar a todas as pessoas que em Cristo nós podemos ter vida, vida plena, vida em abundância, em nome de Jesus.